Eu amo Resende. E você? Estamos aqui para falar sobre a Princesinha do Vale, uma série sobre o aniversário da cidade. E para isso a gente veio com ajuda. Exato, a gente sempre recruta alguém para estar nos ajudando nessa missão. Hoje a gente está aqui com o Ângelo, historiador, coordenador do Arquivo Histórico de Resende. Exatamente. Então a gente vai fazer um bate-papo com ele, contar um pouquinho sobre a história, como surgiu a cidade de Resende e como esses prédios maravilhosos que compõem o patrimônio histórico da cidade aqui, qual a representatividade deles para a cidade hoje em dia. Estamos no coração de Resende. A gente está em frente aqui à Igreja Matriz, essa belíssima construção, e o Ângelo vai contar pra gente qual a representatividade da Igreja Matriz para a cidade de Resende. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição começou a ser construída em 1813 e terminou sua construção em 1831. A igreja é importante nesse processo de desenvolvimento do centro urbano porque a nossa cidade segue o padrão medieval, onde a cidade cresce em torno do templo. A primeira capela, que foi construída pelo padre Felipe Teixeira Pinto, não é nesse mesmo local, é ali mais próximo do Colégio João Maia. Era uma capela de pedra e barro que foi construída e colocada a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Só depois que essa imagem foi transferida para a Igreja Matriz. E aqui em torno dela que a freguesia se desenvolveu, onde os casarios do período do café foram construídos e a cidade nasce em torno da Igreja da Matriz. Um fato importante em relação à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição foi o incêndio de 1945, que praticamente destruiu a matriz. Só ficou a sua estrutura. Ela foi totalmente reconstruída depois de uma longa campanha promovida pelo Monsenhor Ludovico, que angariou fundos para sua reconstrução. Hoje o interior da matriz não é mais aquele original do século XIX. E a representatividade das mulheres fortes. No final do século XIX, início do século XX, a gente está aqui em frente, ó, o casarão da Maria Benedita, que era conhecida simplesmente como a Rainha do Café. E o Ângelo vai contar pra gente um pouquinho da história dela e um pouquinho da história desse casarão antigo que fica aqui próximo à Igreja Matriz. O casarão da Maria Benedita é o primeiro sobrado da cidade. Ele é um símbolo da economia do café. A Maria Benedita era filha do Manuel Gonçalves, um famoso comerciante que veio junto com a comitiva de Dom João em 1808 e se estabeleceu aqui na Paraíba Nova, na região de Resende. Ficou muito rico. Quando morreu, deixou toda a sua fortuna para a filha, Maria Benedita, que algumas narrativas dizem ser também descendente de índios Puri. Nesse casarão, Maria Benedita recebia toda a sociedade da época, promovia festas importantes. E tem uma curiosidade: numa festa de divino de 1877, foi aqui que foi servido pela primeira vez o sorvete na nossa cidade. Maria Benedita também tinha uma banda de escravos e promovia ações de filantropia e patrocinava companhias internacionais no Teatro Central, que ficava aqui em frente. Outro prédio histórico representativo para a cultura da cidade está aqui atrás de mim, o Cine Vitória. E o Ângelo vai contar pra gente um pouquinho da história desse prédio tão bonito, né? E o quanto esse prédio representa para a cultura da cidade. O Cine Vitória é um Art Deco de 1947. Ele tem esse nome em homenagem à vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Originalmente ele tem 1.500 lugares. Hoje ele só pode ser licenciado para 600 devido às novas normas do bombeiro. Ele abrigou diversos festivais. Inclusive recebeu artistas importantes como os Trapalhões, Mazzaropi, Roberto Carlos em festivais de música e de cinema. Foi aqui também que estreou O Ébrio, um grande filme de cinema brasileiro, e foi o palco do Festival de Teatro por muitos anos. Na parte de cima também, na década de 50, foi inaugurada a Rádio Agulhas Negras. O Cine Vitória hoje aguarda a legalização
no Corpo de Bombeiros para voltar a operar. O legal é que esse tour aqui pelo Centro Histórico está me rendendo muito conhecimento. O Ângelo está dando um show aqui contando pra gente um pouquinho da história da cidade. Eu, como sou um resendense novo, tenho só 10 anos morando aqui, eu confesso a vocês que eu nunca andei por essa área aqui do Centro Histórico de Resende. E aí acabou que nós chegamos a esse local especificamente. Tem vários prédios históricos e o Ângelo vai contar pra gente um pouquinho de cada um deles. Qual o marco histórico tem para a cidade? Bom, nós estamos aqui na Praça do Centenário. O seu nome original era o Largo da Cadeia, porque aqui bem próximo teve a primeira cadeia pública, né? O Largo do Centenário depois recebeu o nome de Largo da Constituição. E por que esse espaço é importante? É porque aqui que se instalou o Pelourinho. O Pelourinho era o espaço onde os negros eram castigados, os negros escravizados eram castigados para servir de exemplo e onde também ocorria o comércio dos escravizados. Esse largo é importante porque aqui temos o Palacete, uma construção do século XIX que originalmente era da família Paula Ramos, depois passou pelo Padre Max e hoje ainda continua uma propriedade privada. Aqui, em 1868, pousou a Princesa Isabel e o Conde Deu, que estava em viagem até as águas de Minas Gerais. Esse prédio é muito importante para a gente, como também todo o casario no seu entorno. O obelisco que foi colocado aqui no centenário, nas comemorações do primeiro centenário da cidade, esse não é original, já é o segundo, ele foi patrocinado por resendenses que moravam no Rio de Janeiro. Aqui nós temos dois bustos importantes. Lá na ponta, o poeta Luiz Pistarini, compositor do nosso hino. E do lado de cá, atrás da gente, o prefeito Alfredo Sodré, que foi um jornalista importante e também um memorialista da nossa história. A Praça do Centenário ainda abriga um outro equipamento muito importante, que é a Biblioteca Pública Jandir César Sampaio, que recentemente, depois de ocupar outros prédios, voltou para o seu prédio original. Esse prédio aqui atrás de mim, a gente já falou sobre ele em várias partes do Brasil. Aqui era a chamada Casa dos Homens Bons, ou Câmara dos Homens Bons, onde em cima funcionava a Câmara dos Vereadores e embaixo a cadeia pública. A Casa de Câmara e Cadeia foi construída em 1854, com doações da população. É o nosso mais importante prédio, como bem tombado de Resende. Além do tombamento municipal, possui o tombamento do INEPAC, o Instituto Histórico do Patrimônio Histórico do Rio de Janeiro. Aqui tem um fato muito curioso que aconteceu em 1884, que é o triste 30 de abril. 3 negros escravizados acusados de ter matado o fazendeiro foram cruelmente chacinados, violentados por centenas de pessoas. Esse fato, marcado tragicamente a nossa história, aconteceu aqui. Eles foram tirados de uma cela e foram violentados com golpes de facas, facões, armas de fogo. Isso marcou profundamente a história desse prédio. Esse prédio recebeu também a prefeitura e desde o final da década de 90 recebe a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda. Funciona ali a Escola das Artes, Maestro Vicente Aniceto Sena, o Museu da Imagem e do Som e parte do Arquivo Histórico Municipal. E aqui na Casa de Cultura a gente já se depara com esse busto dessa figura ilustre. O Ângelo já estava contando um pouquinho sobre ele pra gente. Eu já ouvi falar um pouquinho sobre a história dele, que levou o café lá pro Oeste Paulista, e o Ângelo vai contar mais um pouco da história dele. Olha, figura importantíssima, não só para nossa cidade, como para a economia do Brasil como um todo. Luiz Pereira Barreto é filho do comendador Fabiano Pereira Barreto, uma família muito importante aqui da nossa cidade. Ele foi estudar na Bélgica e lá ele teve contato com positivismo, foi estudar medicina. Quando ele retorna, ele desenvolve na fazenda da família em Vargem Grande, a fazenda Monte Alegre, a semente do café Bourbon. O café Bourbon é um café que foi introduzido no Oeste Paulista. E a família Pereira Barreto também é conhecida por ter promovido a Caravana Pereira Barreto. Tem um movimento que
que aconteceu desde o final do século XIX, levando todo o capital do café do Vale do Paraíba para São Paulo. Ele foi senador da República, também foi membro da Academia Brasileira de Ciência e ele é considerado o pai do positivismo no Brasil. E vamos nos despedindo com um cartão postal de Resende, a famosa Ponte Nilo Peçanha, mais conhecida como Ponte Velha. Ela começou a ser construída em 1833, mas só foi inaugurada em 1905. E essa não é a primeira ponte de Resende, você sabia disso? Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história de Resende. A gente amou aprender mais sobre a nossa cidade e eu amo Resende. E você?